Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada nesse universo é fruto do acaso. Esse vídeo cruzou o seu caminho porque você está, literalmente, a um passo de vencer, a um passo de conquistar tudo o que você sempre sonhou. Mas existe um adversário oculto que está atrapalhando essa sua conquista. No vídeo de hoje, eu vou revelar quem é esse adversário e qual é a única e simples mudança de rota que você pode implementar agora e ver a abundância fluir, literalmente, de uma hora para outra. Eu vou te ensinar isso porque foi o que me fez desbloquear o meu próprio sucesso do dia para a noite. Depois de anos estudando a lei da atração, trabalhando as minhas crenças, agindo diariamente para atingir os meus objetivos, eu cheguei exatamente onde você está hoje e também encontrei esse adversário. E foi só quando eu tomei consciência dele que eu consegui me libertar e finalmente atingir todos os resultados que eu sempre sonhei. Sabe aquele momento em que você já conseguiu visualizar no seu campo uma grande possibilidade de sucesso? Você já pediu para o universo, você já começou a se mover, a agir, mesmo que sem saber exatamente para onde está indo, a sua intenção é vencer. Você está focado em conquistar seus sonhos, mas de repente aparecem alguns pensamentos intrusivos assim. Ah, será que vai dar certo? Será que isso é para mim? E se eu não merecer? E se for tarde demais? Ou pensamentos ainda piores como, e se eu crescer financeiramente e isso vier acompanhado de diversos problemas que eu nem sei resolver? Ah, eu tenho medo de crescer e deixar de ser um MEI, um microempreendedor individual, para me tornar uma empresa. Eu nem sei nada de administração, nem de contabilidade. Oh, meu Deus! O que eu falo aqui é sobre pensamentos intrusivos que surgem logo antes do sucesso. É como se a sua sombra psicológica, inconsciente, quisesse dar um último suspiro, uma última tentativa de te fazer desistir. Antes de continuar, eu quero que você vá na área de comentários e me conte quais pensamentos você já teve que quase te fizeram desistir, ou que fizeram você desistir. Agora dá uma olhada para a imagem que está aqui na tela. De uma pessoa que cavou, mas desistiu a 1 centímetro de encontrar uma mina de diamantes. Isso acontece por conta de um adversário oculto, que é a nossa sombra. Deixa eu te contar uma coisa muito simbólica. Independente de qual seja a sua religião, todos que têm uma formação cristã já ouviram desde a infância que o diabo tenta nos dissuadir, tenta nos fazer desviar do nosso caminho, certo? Esse conceito e essa palavra sempre me intrigaram muito. E como eu gosto de estudar a origem das palavras, eu fui buscar entender melhor o que significa a palavra diabo. Diabo vem de díade, que basicamente significa 2. Díade. É um conceito geométrico que exprime a separação, a dualidade, a divisão daquilo que é um. E nós, seres humanos, possuímos essa divisão refletida em nós, consciente e inconsciente, dia e noite, vida e morte. Depois de muitos anos estudando o belíssimo trabalho do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ficou evidente que o processo de individuação a qual ele se refere, que é o processo pelo qual todos nós humanos vamos passar, é o caminho para nos tornarmos íntegros, inteiros, unos. O caminho para voltarmos a ser unidade, uma coisa só, indivisível. Lutar contra o diabo, contra o adversário, nada mais é do que reconhecer que esse adversário está dentro de cada um de nós. É a nossa sombra, a parte inconsciente da nossa psique que nós insistimos em jogar para debaixo do tapete. Aquele vespeiro interior que não queremos mexer
para não sofrer. O fato é que não devemos eliminar esse adversário interno. Apenas reconhecer que essa sombra faz parte de nós para nos tornarmos únicos, indivisíveis, íntegros. Então pensa comigo, ter pensamentos contrários ao que queremos é importante. É como um sistema de segurança da nossa mente que nos ajuda a evitar o sofrimento. O problema é quando o caminho que estamos trilhando é positivo para nós, vai gerar resultado real, mas nós acabamos desistindo por autojulgamento, por achar que não somos merecedores, por termos medo do que pode acontecer quando nos tornarmos vitoriosos. É exatamente aí, a 1 centímetro dos diamantes, que a sombra mais ataca. E existe uma técnica para não permitir que os pensamentos negativos sejam os nossos adversários. Pesquisas do HeartMath Institute descobriram que o coração humano gera um campo eletromagnético 60 vezes mais forte que o campo cerebral. Isso significa que quando você sente algo, seja medo, ansiedade, ou também confiança, alegria, essa energia do sentimento se irradia muito mais forte que qualquer pensamento positivo que você tente forçar, ou de que qualquer pensamento negativo que você tente cancelar. É por isso que uma pessoa pode repetir 1000 afirmações positivas, mas se no fundo ela sente que não merece, que não vai conseguir, que não é capaz, esse sentimento sempre vence. Sempre. O campo das emoções é muito forte. Sabe por que algumas pessoas atraem abundância naturalmente e outras ficam lutando ali com ela a vida inteira? Olha, não é sorte, muito menos mais esforço. É uma questão de frequência emocional. Então pensa comigo. Você conhece alguém que vive reclamando que nunca dá certo, que as contas sempre apertam? E conhece alguém que mesmo enfrentando desafios sempre encontra uma saída? Conta pra mim. A diferença não está na situação externa. Está na frequência emocional da pessoa. E aqui está o ponto crucial. Quando você está prestes a ter uma virada na vida, quando você está quase rompendo um padrão antigo de escassez, de limitação, é exatamente aí que os sentimentos negativos mais atacam. O momento em que você está mais perto de vencer é também o momento em que mais forças internas e externas tentam te segurar. Por quê? Porque o seu subconsciente odeia mudança. Ele prefere a dor conhecida ao prazer desconhecido. Então ele usa os sentimentos mais primitivos, as emoções mais primitivas, como medo, vergonha, culpa. Para quê? Para te manter seguro dentro da sua zona de conforto. Tá tudo certo. É um mecanismo de defesa. Pessoas de sucesso não são mais corajosas que você. Elas apenas aprenderam que o sentimento comanda tudo. E quando você domina os seus sentimentos, você domina seu destino. O que eu quero te mostrar com esse vídeo é que o campo eletromagnético do coração é muito mais forte do que o campo cerebral dos pensamentos. Então, quando estamos no caminho certo para vencer, surgem alguns pensamentos negativos que tentam nos dissuadir. O que precisamos, na verdade, é usar o sentimento aqui do cardíaco como uma ferramenta para fazer com que os pensamentos positivos voltem ao trilho. Eu já falei isso em vídeos anteriores e eu repito. Nós temos milhares de pensamentos por dia. Como é que nós vamos controlar um por um? Como é que você espera cancelar todos os pensamentos negativos? E se você tiver 5.000 pensamentos no dia, vai ter que cancelar 5.000 vezes? É por isso que uma pessoa que vive em estado de depressão ou ansiedade por anos tem grande dificuldade em sair desse estado.
porque ela já teve tantos, mas tantos pensamentos negativos que ela construiu um único e poderoso sentimento negativo. E um sentimento é muito mais forte do que 1 milhão de pensamentos. Aí a pessoa tenta mudar os pensamentos, mas sempre fica aquele sentimento negativo de fundo, entende? Tem que trabalhar para mudar o sentimento. Por mais que não sinta vontade, frequentar lugares que gosta, estar na companhia de pessoas que você ama, que você aprecia, ouvir músicas que fazem você se sentir bem, se conectar com criança, com animais, se isso faz bem para você. Tudo isso eleva a frequência do sentimento, dá bem-estar. Você consegue agora fechar os olhos, respirar fundo e pensar e sentir bem-estar? Todos nós conseguimos isso. O sentimento é a verdadeira alquimia do ser humano. Mudando o sentimento, se muda tudo. É por isso que muitas pessoas que tinham forte depressão e foram, por exemplo, a uma igreja, a um templo, conseguiram sair dessa situação, porque a fé é o maior sentimento que existe. Quando estamos prestes a vencer, precisamos tomar muito cuidado com os ambientes que frequentamos e as pessoas com as quais nós nos conectamos. Por quê? Como o sentimento é muito forte, basta estar em um ambiente carregado, basta uma pessoa te contar que falaram mal de você, para você ir para o chão de novo. Pessoas de sucesso fazem tudo para proteger os seus sentimentos. Elas se blindam. E se você quer ter sucesso e principalmente manter esse sucesso, precisa começar a proteger os seus sentimentos. Os sentimentos são a ferramenta mais poderosa de conexão com o nosso subconsciente. E é lá que estão armazenados todos os nossos potenciais, as nossas habilidades ocultas, nossos talentos, os nossos sonhos, desejos, mas também os nossos medos, traumas, fraquezas. Cada sentimento é um ativador subconsciente. Se você sair daqui com a consciência de que o sentimento domina sempre, vai ter a verdadeira chave para derrubar o adversário interno e dar a virada que falta para a abundância chegar até você. Sabe quando você tem algum compromisso, alguma viagem, mas sente no fundo que não deve ir? Ou então quando você sente que deveria se mudar de cidade ou encerrar um relacionamento para a vida voltar a fluir? Ou até mesmo que deveria começar um curso em específico? Se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente já viveu alguma dessas situações. E hoje você vai descobrir quais são os sinais que uma versão paralela de você está tentando te enviar através de uma mensagem. Eu sei, essa ideia pode parecer maluquice, assim de bate-pronto, é o que você pode achar. Mas ao longo do vídeo você vai ver que ela faz muito sentido. Essa ideia de que existe uma versão sua vivendo numa camada dimensional diferente é um conceito criado pelo físico Jean-Pierre Garnier Mallet. Ele basicamente propõe que existe um duplo seu, igualzinho a você, que está explorando possibilidades em uma velocidade temporal diferente. Um fragmento seu que já viveu as consequências das suas escolhas e tenta te enviar essas informações. Aquela intuição de não fazer a viagem pode ser o seu duplo te alertando. Aquela certeza de que você precisa se mudar pode ser seu duplo te guiando para o caminho certo. Mas como de fato nós podemos experimentar essa possibilidade e identificar que essa versão sua realmente existe e está tentando se comunicar com você? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 7 sinais inconfundíveis de que o seu duplo está tentando te contatar. E o mais importante, como parar de ignorá-lo e começar a confiar nessas informações. Antes de nós falarmos sobre esses sinais, você precisa entender o que é o duplo, segundo Garnier Mallet. Ele é um físico francês que desenvolveu a teoria do desdobramento do tempo. Segundo ele, o tempo não é linear como imaginamos. Na verdade, nós existimos simultaneamente
em diferentes velocidades temporais. A ideia central é a seguinte: enquanto você vive a sua vida nesse exato momento, existe um duplo seu que vive em um tempo imperceptível, bilhões de vezes mais rápido que o nosso tempo consciente. Esse duplo explora possibilidades, testa cenários e nos envia informações através do que nós chamamos de intuição, de sonhos, de sincronicidades. É como se você tivesse um eu futuro que já viveu as consequências das suas escolhas e está tentando te guiar para os melhores caminhos. Então, segundo Garnier Mallet, essa troca de informações ela acontece durante o sono, mas também em momentos de relaxamento profundo. O nosso duplo constantemente nos envia mensagens, mas será que nós estamos captando, absorvendo essas informações da melhor forma? Mas vamos aprofundar. Como é que isso realmente funciona? Veja, a percepção do tempo é algo muito particular do ser humano. Nós consideramos que o tempo existe porque nós nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos morrer um dia. Então, o que acreditamos como tempo, na verdade é o momento da nossa experiência encarnada nesse plano, nada mais do que isso. No fundo, o tempo não existe. O universo funciona num eterno presente. O tempo não é linear como nós imaginamos. Ele é aberto, infinito. E como é infinito, como sempre foi e sempre será, passado, presente e futuro são, na verdade, uma coisa só. Afinal, só existe a janela do agora. Tudo acontece no agora. O passado já não existe mais e o presente sequer existe ainda. Tudo acontece e existe agora. Existe um outro físico extremamente interessante que eu conheço pessoalmente, que é o Tom Campbell. Eu participei da organização do evento que o trouxe para o Brasil para palestrar aqui, junto com o meu amigo Mário Jorge, que é o que divulga o trabalho dele aqui no Brasil. Excepcional. Convido vocês a conhecerem. O Tom Campbell, ele tem um trabalho fantástico sobre a realidade virtual. Segundo ele, a realidade é como um jogo de videogame renderizado, onde a nossa verdadeira consciência é o jogador, aquele que controla. E nós, aqui encarnados, somos apenas o avatar, aquele que é controlado. A nossa verdadeira consciência, portanto, nunca morre. Ela apenas troca de personagem para ter novas experiências. Segundo essa teoria do Tom Campbell, que está amplamente divulgada na sua obra chamada My Big Toe, a minha grande teoria de tudo, o nosso duplo, essa versão paralela de nós, na verdade é a versão verdadeira, é o jogador, aquele que está tendo experiências através desse avatar aqui de carne e osso, que navega pelo oceano da vida. Eu estou unindo aqui essas duas teorias fantásticas para te mostrar que o seu duplo nada mais é do que o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência que está acima desse espaço temporal de começo, meio e fim. O seu verdadeiro eu com E maiúsculo. É claro que só esse assunto daria uma obra inteira em livros, um curso inteiro, mas eu estou trazendo aqui simplesmente para você refletir sobre essa possibilidade e desenvolver um pouco mais de intimidade com o seu eu mais elevado, com a sua consciência que nunca morre. Porque essa consciência, como ela é livre, como é um fragmento do próprio Criador, como é o universo experimentando a si mesmo através de uma individualidade, essa consciência, ela está acima desta percepção de espaço-tempo. Então, pode te inspirar, testar possibilidades, experimentar as consequências das suas escolhas antes mesmo que você as faça. Pensa assim, você está considerando aceitar aquele emprego novo. O seu duplo pode explorar essa possibilidade, pode vivenciar como seria trabalhar lá, como você se sentiria, quais oportunidades surgiriam, quais problemas você enfrentaria. É por isso que algumas pessoas vão dormir com um enorme problema e encontram a solução para esse problema em sonho. Não é que o cérebro processou a informação enquanto a pessoa dormia. Foi o duplo que testou várias soluções em dimensões paralelas, em experiências virtuais e enviou a melhor resposta. Mas o sono não é o único momento onde ele se manifesta. Estados de relaxamento profundo, meditação, ou até aqueles momentos em que você está no automático, dirigindo, tomando banho, também são aberturas temporais. É quando a sua mente racional se afasta um pouco
e as mensagens conseguem chegar, se você permitir. O mais fascinante é que, segundo Garnier Mallet, essa não é uma via de mão única. Você também pode pedir informações ao seu duplo. Então, antes de dormir, você pode mentalmente fazer perguntas, tipo, preciso decidir sobre aquela proposta. Me mostre qual é o melhor caminho. O seu duplo vai trabalhar nisso durante a noite e você vai acordar com uma clareza que você não tinha antes. Isso é um treino, um exercício. Ou seja, o tempo não funciona como a nossa simples percepção pode perceber. Segundo Garnier Mallet, o futuro não é algo que vai acontecer. Ele já está acontecendo. Tudo está acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, o seu duplo não prevê o futuro. Ele vive potenciais futuros e te informa sobre eles. É por isso que um médium ou um oráculo consegue acessar informações futuras e te apresentar. E se você treinar, você também consegue isso. É por isso que algumas pessoas relatam sonhos premonitórios. Não é previsão, é que o duplo já viveu aquele momento em tempo acelerado e conseguiu transmitir a informação durante o sono. Segundo Garnier Mallet, essa troca de informações acontece o tempo todo. O nosso duplo constantemente nos envia mensagens, mas será que nós estamos captando e absorvendo essas informações da melhor forma? A maioria das pessoas ignora esses sinais a vida inteira. E aí fica naquela, tomando decisões, se arrependendo, sentindo que sabia que deveria ter feito diferente. Mas quando você entende que existe um duplo trabalhando para você, explorando possibilidades, vivendo lá na frente, testando caminhos, tudo muda. Você para de ver intuição como algo vago, místico e começa a ver como informação, tão preciosa como qualquer informação que você dá valor. Agora que você entende o que é o duplo e como ele funciona, vamos aos 7 sinais práticos de que ele está tentando se comunicar com você. O primeiro sinal são aqueles sonhos extremamente vívidos ou recorrentes, que se repetem. Segundo a teoria do desdobramento, durante o sono, a nossa consciência se conecta diretamente com o duplo. Aqueles sonhos que parecem reais demais, onde você acorda e precisa de alguns segundos para entender que estava sonhando, eles podem ser experiências do seu duplo em outras linhas temporais. Especialmente observe sonhos que se repetem, sonhos onde você sabe coisas que você não sabe na vida real, sonhos premonitórios que depois se confirmam. Garnier Mallet sugere que anotemos esses sonhos, pois eles são verdadeiras mensagens codificadas do nosso duplo sobre possibilidades futuras. O segundo sinal são intuições súbitas ou inexplicáveis. Quantas vezes você teve uma intuição forte sobre alguma coisa e ignorou e depois se arrependeu? Segundo a teoria, essas intuições repentinas, aquele algo te dizendo para não pegar aquela rua ou para ligar para alguém, são o seu duplo te alertando. Ele já viveu aquele momento em tempo acelerado e está te enviando a informação. Por isso parece tão forte, mas você não consegue explicar logicamente. As manifestações típicas da intuição súbita são uma sensação física no estômago ou no peito ao tomar decisões, ou então saber algo sem conseguir explicar como. E pensamentos que surgem do nada, com uma clareza absoluta. Aí vamos para o terceiro sinal. São as sincronicidades frequentes. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Precisa de uma informação e, por acaso, encontra exatamente o que precisava. Números que se repetem constantemente. Se você observar a realidade com honestidade, você vai perceber que o acaso simplesmente ele não existe. Quanto mais você presta atenção, mais sincronicidades percebe. É como se o universo confirmasse que você está no caminho certo. Quarto sinal é o famoso déjà vu. O déjà vu sempre foi um mistério para a ciência tradicional, mas para Garnier Mallet a explicação é simples. Você está vivendo um momento que seu duplo já experimentou em tempo acelerado e te transmitiu durante o sono. Quando você finalmente vive aquela cena na realidade normal, o seu cérebro reconhece: eu já vi isso, eu conheço isso. Preste atenção se o déjà vu vem acompanhado de uma sensação de saber o que vai acontecer em seguida. Você sente que escolheu viver aquele momento. Há uma sensação de confirmação, como se estivesse no caminho certo. Quinto sinal: acordar com soluções prontas. Você vai dormir com um problema, aparentemente sem solução. Acorda de manhã e, voilá, a resposta está clara na sua mente.
Isso acontece porque durante o sono, o nosso duplo trabalha ativamente nos nossos problemas, tentando soluções em velocidade acelerada. Quando encontra a melhor resposta, nos transmite. É por isso que o conselho "durma com isso" realmente funciona. Não é o cérebro descansando, é o duplo trabalhando em outra dimensão temporal. Sexto sinal, são as mudanças repentinas de direção que a nossa vida toma. Às vezes, algo em você simplesmente muda. Você acorda um dia e sabe que precisa mudar de carreira, terminar um relacionamento ou se mudar de cidade. Não há razão lógica óbvia, mas a certeza é absoluta. Esses momentos acontecem quando o seu duplo consegue finalmente furar a barreira da consciência ordinária com uma mensagem urgente de "confia em mim, esse é o caminho". E o sétimo e último sinal é a sensação de já conhecer determinadas pessoas ou lugares que você acabou de conhecer. Você encontra alguém pela primeira vez e tem a sensação avassaladora de que já conhece essa pessoa há anos. Ou chega em um lugar novo e sente que voltou para casa. Segundo a teoria, o seu duplo já interagiu com o duplo dessa pessoa ou já explorou aquele lugar em outra linha temporal. E quando você encontra finalmente no tempo normal, há um reconhecimento profundo. É como se a sua alma reconhecesse algo que a sua mente consciente não está entendendo ainda. Antes de seguirmos, eu quero que você escreva aqui nos comentários do vídeo quais desses sinais você já percebeu na sua vida na prática. Conta pra mim. Bem, e agora que você conhece os sinais, como pode fortalecer essa conexão com o seu duplo? Eu vou te sugerir um exercício simples. Antes de dormir, em pensamento ou em voz baixinha, reconheça a existência do seu duplo. Agradeça pelo trabalho que ele faz. Faça perguntas específicas sobre situações que te preocupam e peça orientação para o dia seguinte. Faça isso com sinceridade, com a mente aberta e não como um ritual mecânico. É uma conversa real com o seu eu mais profundo. Então peça orientações ao seu duplo antes de dormir, que certamente você vai receber essas orientações. Fique atento. Mantenha um caderno de sonhos ao lado da cama. Assim que acordar, anote tudo, mesmo que não faça sentido imediato para você. E o mais importante, aprenda a confiar na sua intuição. Quanto mais você honra as mensagens do seu duplo, mais claras elas se tornam. A teoria do desdobramento do tempo de Garnier Mallet pode parecer ficção científica, assim como a teoria da realidade virtual do Tom Campbell. Mas elas nos oferecem algo valioso, uma forma de entender aquelas experiências inexplicáveis que todos já tivemos. Seja você acredite literalmente em versões paralelas ou prefira ver isso como uma metáfora para sua mente inconsciente, trabalhando aí num segundo plano, o resultado é o mesmo. Existe uma sabedoria dentro de você que vai além da lógica consciente. Talvez seja a hora de começar a prestar atenção nisso. E é por isso que esse vídeo não veio para você à toa. Da próxima vez que tiver uma intuição forte, um sonho vívido, uma sincronicidade que parece impossível, pare, respire e pergunte: o que o meu duplo está tentando me dizer? Você pode se surpreender com as respostas. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de convidar você a conhecer o CAF, o meu clube de alta frequência. O CAF é uma plataforma de reprogramações mentais. Lá eu compartilho todo mês uma reprogramação mental utilizando frequências e palavras de poder. Além de você ter acesso a uma plataforma de aulas exclusivas sobre o tema, onde vamos trabalhar os 4 pilares para elevar a sua vibração pessoal, que são as suas crenças, emoções, comunicação e ações. Para saber mais sobre o CAF, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Eu também vou fixar esse link no primeiro comentário aqui do YouTube, no meu vídeo. É só clicar e conhecer. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, tá? Se inscreva no meu canal e compartilhe com 3 amigos no WhatsApp. Com 3 pessoas que você sabe que precisam conhecer isso que eu acabei de falar. Ok? Agradeço o seu tempo. Meu abraço fraterno para você e a gente se vê no próximo vídeo.